As pessoas com alto grit não eram as que mais sofriam no processo, eram as que tinham clareza sobre o porquê do processo. Elas sabiam exatamente o que estavam construindo. E essa clareza funciona como um mapa no escuro. Mesmo sem ver o destino, elas sabiam que estavam no caminho certo. Agora pensa nisso em termos de paciência. A maioria das pessoas acha que ter paciência significa aguentar o desconforto em silêncio, morder o lábio, segurar a vontade de desistir, esperar sofrendo, mas a paciência de verdade não é passiva. Paciência de verdade é ativa. É você entendendo o mecanismo do processo e usando esse entendimento para se manter em movimento mesmo quando não vê resultado. Tem uma comparação cotidiana que eu acho perfeita aqui. Imagina que você está dirigindo de noite, numa estrada que você nunca fez. Está escuro, você não consegue ver o destino. Você só consegue ver até onde o farol ilumina, uns 30, 40 metros à frente. Mas você não para o carro. Por quê? Porque você confia que o farol vai continuar iluminando o próximo trecho à medida que você avança. Você não precisa ver o destino inteiro, você só precisa ver o suficiente para continuar dirigindo. É exatamente assim que funciona a paciência ativa com seus objetivos. Você não precisa ver o resultado final, você precisa ver o próximo passo com clareza suficiente para dar ele. E depois o próximo, e depois o próximo. Mas agora eu preciso ir num nível mais fundo, porque tem um mecanismo que age por baixo de tudo isso. E quando você entende ele, a paciência deixa de ser um esforço e começa a ser uma consequência natural. Os neurocientistas identificaram algo chamado de neuroplasticidade. Você provavelmente já ouviu esse termo, mas a maioria das pessoas não entende o que ele significa na prática. Neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de se reorganizar fisicamente, com base nas suas experiências. Em linguagem simples, o seu cérebro muda de formato dependendo do que você faz repetidamente. Não metaforicamente, fisicamente ele se molda. Um estudo conduzido pela pesquisadora Eleanor Maguire analisou os cérebros de taxistas de Londres. Por que taxistas? Porque para obter a licença de taxista em Londres, os motoristas precisam memorizar mais de 25 mil ruas e dezenas de milhares de pontos de referência. Um processo que leva em média 3 a 4 anos de estudo intenso. O que Maguire encontrou? O hipocampo dos taxistas, a região do cérebro responsável pela navegação espacial e memória, era fisicamente maior do que o de pessoas comuns. E quanto mais anos de experiência o taxista tinha, maior era essa região. O cérebro literalmente cresceu para acomodar o que foi praticado. E o que isso tem a ver com paciência e seus objetivos? Tudo. Porque significa que cada vez que você faz algo difícil e continua mesmo sem ver resultado, você não está apenas construindo o objetivo, você está construindo o cérebro que vai sustentar o objetivo. Está criando a estrutura interna que vai tornar a persistência mais fácil no futuro. É como se cada dia de esforço sem resultado fosse um tijolo. Você não vê o prédio ainda, mas os tijolos estão lá. E num ponto que você não consegue prever com precisão, a estrutura vai ficar em pé. Então eu quero te deixar uma pergunta. Não precisa responder em voz alta, mas pensa de verdade. Quando você desistiu da última coisa importante para você, em que ponto do caminho você estava? Você estava no começo ainda? Ou você estava no Vale do Desespero? Aquele lugar escuro entre o fim da animação e o começo dos resultados. Se você estava no vale, isso não significa que você falhou. Significa que você chegou mais longe do que a maioria. E não tinha um mapa para saber onde estava. Agora você tem. Tudo que eu te mostrei até agora foi diagnóstico. O período de latência, o vale do desespero, o viés de desconto temporal, a bateria que descarrega sem progresso visível. Você entende o mecanismo agora. Entender o mecanismo já é metade da solução, mas só metade. Então agora vem a parte prática, a parte boa. Coisas que a ciência identificou como capazes de mudarem a relação que você tem com o tempo e com os seus objetivos. Não são hacks, não são atalhos, não são promessas de resultado rápido, nunca. São ajustes reais, embasados, que funcionam porque atacam o problema na raiz.
Vamos lá. Solução 1. Projete o ambiente antes de depender da vontade. O que fazer? Antes de começar qualquer objetivo novo, antes de confiar na sua motivação, antes de escrever qualquer meta na sua agenda, mude o ambiente ao seu redor primeiro. Sabe o que isso significa na prática? Se o objetivo é treinar de manhã, coloque o tênis do lado da cama na noite anterior. Se o objetivo é ler mais, deixe o livro em cima do celular. Se o objetivo é comer melhor, organize a geladeira para que a primeira coisa que você veja seja a comida que você quer comer. Parece pequeno, parece até bobo, mas não é. Por que funciona? O pesquisador Brian Waniski, da Universidade de Cornell, passou décadas estudando como o ambiente físico influencia o comportamento humano sem que a pessoa perceba. Uma das descobertas mais simples e mais poderosas dele foi essa. Pessoas que deixam frutas na bancada da cozinha comem significativamente mais frutas do que as pessoas que guardam frutas na gaveta da geladeira. Não porque são mais disciplinadas, porque o ambiente facilitou a escolha certa. O psicólogo comportamental Tyler e o jurista Sunstein chamaram isso de arquitetura de escolha. A ideia de que o design do ambiente ao redor influencia diretamente as decisões que as pessoas tomam. Em 2017, esse conceito rendeu o Prêmio de Nobel de Economia. Não é teoria motivacional, é ciência econômica do comportamento humano. Como aplicar? Faça uma coisa só. Pegue o objetivo que mais importa para você agora e se pergunte: o que eu posso mudar no meu ambiente hoje para que o comportamento certo seja o mais fácil de fazer amanhã? Uma mudança, um objeto, um lugar diferente. Não tente reformar tudo de uma vez. Projete um facilitador e deixe ele trabalhar por você. Solução 2. Crie marcadores de progresso invisível. O que fazer? Você já sabe que o cérebro descarrega a bateria mais rápido quando não vê progresso. Então, a solução não é ter mais paciência. A solução é tornar o progresso visível, mesmo quando ele ainda não apareceu no resultado final. Como? Criando marcadores de processo, não de resultado. Em vez de medir quantos quilos perdi, meça quantas vezes eu treinei essa semana. Em vez de medir quanto dinheiro acumulei, quantas vezes eu segui meu orçamento hoje. Em vez de medir quantas páginas do meu livro estão escritas, meça quantas vezes eu sentei para escrever. O resultado ainda não apareceu, mas o progresso está ali, visível, registrado, real. E por que funciona? Em 2011, os pesquisadores Teresa Amable e Steven Kramer, de Harvard, publicaram um estudo depois de analisar quase 12 mil diários de trabalhadores ao longo de anos. O que eles queriam entender era o que mais afetava a motivação e o bem-estar das pessoas no trabalho. O resultado, surpreendente, não era salário, não era reconhecimento, não era cargo, era progresso. Mesmo pequeno, mesmo invisível para fora. Eles chamaram isso de The Progress Principle, o princípio do progresso. A descoberta central foi que a sensação de estar avançando em algo que importa é o maior combustível motivacional que existe. Não o resultado em si, mas a sensação de movimento. E como aplicar? Escolha um sistema de registro simples. Pode ser um caderno. Pode ser um aplicativo, pode ser um quadro branco na parede. Todo dia que você faz o comportamento correto, você marca. Não importa se o resultado apareceu, o comportamento aconteceu. Isso é progresso real. E o seu cérebro precisa ver isso. Jerry Seinfeld, um dos maiores comediantes de todos os tempos, usava um calendário físico na parede e marcava com um X vermelho em cada dia que ele escrevia piadas. O objetivo dele não era ser engraçado naquele dia, era não quebrar a corrente de X vermelhos. Um X por vez, um dia por vez. Chegamos no final, mas antes de eu te deixar ir, deixa eu te fazer uma coisa rápida. Não um resumo longo, não uma revisão de tudo que eu falei. O progresso real tem uma fase invisível, o trabalho vem antes do resultado, sempre. Seu cérebro foi construído para buscar o agora, não é fraqueza, é biologia de milhões de anos. O vale do desespero é real e a maioria das pessoas desiste exatamente quando estava mais perto. Motivação é faísca, great é o combustível, e combustível se constrói, não se nasce com ele. Ambiente bate vontade. Projete o ambiente antes de
depender de você mesmo. Progresso invisível precisa se tornar visível. O que você não mede, seu cérebro ignora. O tempo não é inimigo, é matéria-prima. E você está usando ele agora. Todas aplicáveis hoje. Agora vem o conselho mais importante que eu posso te dar. E ele vai contra tudo o que o desenvolvimento pessoal costuma pregar. Não tenta aplicar tudo de uma vez. Sério. Não faz isso. Porque se você sair desse vídeo com uma lista de 8 coisas para mudar na sua vida, você vai mudar 0. Já aconteceu antes, né? Você assiste um vídeo, fica animado, monta o plano. E na segunda semana a lista está esquecida numa nota do celular. Então eu vou te pedir uma coisa só. Uma. Das soluções que eu apresentei, ambientes, marcador de progresso, escolha uma. Só uma. A que fez mais sentido para você. A que você consegue aplicar amanhã de manhã, não na semana que vem. Não quando a vida estiver mais organizada. Amanhã. Uma mudança pequena, no lugar certo, é o suficiente para começar. Qual foi o objetivo mais importante que você abandonou no Vale do Desespero? Sem saber que estava no vale? Como você sabe quando persistir e quando parar? Porque paciência não significa continuar para sempre em qualquer coisa. Significa saber distinguir o vale do desespero de um caminho errado de verdade. E isso é muito mais complexo do que parece. Você chegou até o final desse vídeo, isso já diz algo sobre você. A maioria das pessoas não chega, nunca vai chegar. Desiste no meio, mas você ficou. E isso não é coincidência. É o mesmo músculo que você vai usar para alcançar o que importa para você. O músculo de continuar quando é mais fácil parar. Você já tem ele, só precisa continuar usando. Lembra disso quando o vale aparecer. E ele vai aparecer. Mas agora você tem um mapa. Você não está atrasado, você está acumulando. Até o próximo vídeo.